Você sabe, Lê, que há acho que uns 13 ou 14 anos atrás, eu trabalhava numa organização social, porque eu também fiz publicidade e propaganda, mas aí quando eu me formei, eu entendi que onde a comunicação seria mais eficiente seria no terceiro setor, nas organizações não governamentais. E aí eu fui me dedicar a elas lá. Aí elas não tinham dinheiro para pagar um profissional um publicitário. Sim. E então eu fiquei como educadora, cuidando das crianças, ensinando, porque eu fiquei fazendo esse trabalho. E aí caiu na minha mão um projeto de incluir pessoas com deficiência no programa de aprendizagem, que é a 10.097, que depois eu fiquei ali, inclusão de jovens no mercado de trabalho. E aí eu vi toda a dificuldade, né? A questão deles não acreditarem que eles poderiam entrar no mercado de trabalho, deles não terem estudado, né? E aí a gente fazia reunião e tentava convencer eles. Falou, olha, agora tem uma lei, né? Você pode ser um aprendiz, não fica mais só nos 2 anos, dá para, né? E tal. E aí eu falava, aí no final eu falava assim, ele falava, mas por que eu vou fazer isso? Eu tô ganhando meu seguro lá, o meu, como que chama? Tal. E se eu começar a trabalhar, eu vou perder, isso é garantido. Eu não sei se eu vou me adaptar lá. Já pessoas adultas, né? 30, 40 anos. Aí eu Tem lembro de muito. falar assim, eu falava assim, nessa época, tinha 15 anos atrás, aí eu falava assim, olha, se você não quer fazer por você, faça pelaquela criança, pelos próximos que virão. Porque eles precisam de uma referência para querer estudar. Porque senão ele vai falar, para que eu vou estudar se nunca ninguém com deficiência vai ser nada, né? E aí daí eles percebiam que, na verdade, o que a gente faz agora com a nossa vida impacta diretamente as crianças e o futuro. Porque eles Sim. precisam de uma referência. E nesse ponto, né, Lê, É, você é uma grande referência. espero que sim. Eu espero que sim. Não, na verdade, assim, eu acho que ser referência é legal, mas eu quero ser mais do que referência, eu quero fazer exatamente isso que você está falando. É poder chegar e fazer alguma coisa para que essa criança que vem vindo aí, para essa nova geração, porque você vai plantando sementinha, sementinha, um dia acontece, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, não adianta, você faz, mas o outro não faz, você consegue um, mas se cada um conseguir um, né? Acho que o todo se faz de um em um, né? Não, e o impacto disso, porque eu lembro que naquela época a gente estava trabalhando e estava aquele movimento de mudança nas calçadas, de colocar aqueles, como chama, aqueles corrimão de apoio, que é a legislação, que os prédios públicos precisavam fazer. Aí deu aquela brigaiada toda naquela época, que ninguém queria fazer, era lei e tal, parecia, né, mais aquela briga Até política. hoje é assim. Até Faz muita hoje, coisa. né, para coordenação. E eu militando, mas ainda sem tanta clareza da importância daquilo. Tipo, eu achava que eu estava fazendo aquilo pelos outros, entendeu? Ah, para ajudar as pessoas que têm deficiência. Eu estava achando que eu, que não tenho deficiência, estava ajudando os outros. Olha só a minha ideia. Ano passado, Helenice, quebrei o meu pé e fiquei Eu sabia. imobilizada 3 meses. Primeiro eu fiquei de cadeira de roda, depois fui para a muleta, depois fiquei no RoboFoot. Foi ali que eu vi a importância do meu trabalho. Porque quando eu fui nos lugares e via que tinha acesso, que tinha rampa, que tinha. Aí eu falei, gente, a gente não tem que brigar pelo outro, a gente tem que fazer isso por nós. Porque a qualquer momento a gente pode estar numa condição de como que vocês chamam? De mobilidade Mobilidade reduzida. reduzida. Não é porque eu não tive poliomielite que eu nunca vou precisar. Olha, eu quebrei o pé e estava com mobilidade reduzida. E antigamente, quando eu andava de metrô, eu ando bastante, né? Agora não com a pandemia, mas metrô, ônibus, trem, quando a pessoa ficava andando mais molenga, eu já falava, ai, mas que mal, sabe? Aí, quando eu vi a dificuldade de andar com o pé quebrado, né? Você tá ali, eu comecei a ter mais empatia, de falar, puxa, Tcheme, você não tinha vivido na pele, agora eu compreendo essas duas coisas. Primeiro, a importância da gente lutar pelas políticas públicas Sim. para essa questão, e segundo, de poder pensar, não pensar só em mim. Ah, o outro tá andando devagar, o outro é lerdo. Agora pensar, ele pode ter uma Cada um, dificuldade.
cada um tem seu ritmo e tem o porquê, né? Cada um tem o seu ritmo e tem o porquê, cada um aprende no seu ritmo. As crianças da escola é a mesma coisa, cada um aprende no seu ritmo e tem um porquê disso. Então, não é porque é menos, às vezes só é diferente, só é outra coisa. Não é porque o outro aprende mais rápido que ele é mais inteligente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Nossa, Entendeu? Então, as pessoas precisam ter um olhar um pouquinho mais largo, né? Sem tanta miopia, de ficar olhando tudo muito padronizadinho. Então, é isso que eu acho que é importante. Então, quando você fala da mobilidade reduzida, você vê, hoje nós temos uma população que também está envelhecendo, porque o país está envelhecendo, né? A gente já não é mais o país jovem que foi há muito tempo, né? Hoje nasce menos crianças, né? Os pais têm menos filhos hoje do que em 30, 40 anos atrás, então tem muito menos filhos, tem um, dois filhos no máximo, né? E a longevidade, né? Medicina preventiva e tudo isso faz com que você viva mais, então as pessoas estão vivendo mais, está nascendo menos e vivendo mais, ou seja, nós estamos vivendo aí uma mudança de pirâmide, né? A sociedade está ficando mais adulta e com certeza mais envelhecida. Então, isso, nós temos mais idosos andando na rua. E nós temos os temporários, né? Que as pessoas que quebram o pé e etc. Então, a mobilidade reduzida, grávida, uma pessoa grávida, ela está com uma mobilidade reduzida. Né? Então, você tem que pensar nisso, tem que ter política pública para isso.